Então, hoje temos aqui essa grata satisfação de ouvir o futuro colega, Rafael. Tá. Tem muita gente falando, futuro colega Cássio Scarpinella Bueno. Vamos ver se ele merece, né? Ser nosso colega. A turma, cadê o... É? Também é? Bom. Está muito exigente, está muito exigente. Bom, então vamos direto. Chegou o secretário. Já estamos ligados, já estamos em linha. Deram o sinal lá atrás, está tudo em ordem. Então, vamos, sem mais delongas, professor. O Rafael quer. Sim, ótimo, ótimo. Rafael. Você está online. Caríssimo presidente, meus colegas, hoje nós temos aqui. Para pegar a imagem. Ah, certo. Aqui e lá atrás. Não pega. Pronto. Hoje nós temos a honra e a ventura de receber o Dr. Cássio Scarpinella Bueno. Eu o conheço há vários anos e todas as vezes nos cursos que eu o convidava, chegava o Dr. Cássio com toda essa sabedoria dele, eu chegava envergonhado e dizia, é um curso para os estudantes, ou então é um curso para os assessores dos desembargadores. O Dr. Cássio dizia, para mim é a mesma coisa, vou com um imenso prazer. E hoje ele vem aqui, esse moço extraordinário, formado pela Faculdade Católica de Direito, onde leciona há vários anos, mestre, doutor, autor de grandes livros de processo civil, aqueles vermelhinhos todos daquele curso, Dr. Cássio Scarpinella Bueno. Quando pensaram em realizar e trazer para todos nós um novo Código de Processo Civil, quem foi escolhido para ir a Brasília e apresentar as primeiras observações sobre o projeto? O Dr. Cássio Scarpinella Bueno. Este é o moço que hoje eu trago aqui, brilhante. Eu digo que eu trago porque eu o considero muito mais do que um filho, um irmão. Tenho loucura, porque todas as vezes em que eu o convidei para as palestras, ele ia com imenso prazer, brilhava como sempre. Este é o homem que está aqui hoje. Feliz daqueles que hoje aqui estão e vão ouvir Cássio Scarpinella Bueno falando sobre o novo Código de Processo Civil. Jamais imaginávamos que aquele homem que ajudou a fazer esse código, que examinou, que fez as primeiras revisões, viria aqui falar para nós. Que alegria, que festa, que merecimento. Será que nós merecemos isso? Vamos lutar para isso. E se nós não tivermos outro valor, o Dr. Cássio há de saber que, acima de tudo, nós somos seus admiradores. Está aqui. Está aqui.
Bom dia a todos mais uma vez. Bom dia ao senhor professor, Dr. Cássio Scarpinella Bueno. Eu vou ler apenas o currículo resumido do professor Cássio Scarpinella Bueno. É advogado, formado pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, instituição na qual obteve os títulos de mestre em 1996, doutor em 1998 e livre docente em 2005, em Direito Processual Civil, todos com a nota máxima, e onde exerce as funções de professor doutor de Direito Processual Civil nos cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado. Foi Visiting Scholar na Columbia University de Nova York, no ano acadêmico de 2000. É membro e diretor de Relações Institucionais do Instituto Brasileiro de Direito Processual, membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual e membro da Associação Internacional de Direito Processual. Integrou a comissão revisora do anteprojeto de novo Código de Processo Civil no Senado Federal e participou dos encontros de trabalho de juristas sobre o mesmo projeto no âmbito da Câmara dos Deputados. É autor de 21 livros, dentre os quais destacam-se os seguintes, publicados pela editora Saraiva de São Paulo. Manual de Direito Processual Civil, em volume único. Novo Código de Processo Civil anotado. Curso sistematizado de Direito Processual Civil, em 7 volumes. E projetos de novo Código de Processo Civil, comparados e anotados. Escreveu mais de 60 livros em coautoria e mais de 70 artigos científicos, alguns publicados em revistas estrangeiras. E tem desenvolvido intensa atividade acadêmica em todo o território nacional, como palestrante e conferencista, bem como nos principais encontros de processualistas do exterior. Então, este, em resumo, o currículo de Sua Excelência. Então, muito obrigado, professor, pela presença. Parabéns. Então, com a palavra, o professor Cássio Scarpinella. Bom dia a todos. É um privilégio estar aqui, hoje no GAGE, aqui na APAMAGES, mais uma vez. Eu cumprimento entusiasticamente o desembargador Silvio Marques Neto, presidente do GAGE, o desembargador Walter Zene, vice-presidente. Saúdo a todos os colegas que aqui estão na pessoa, se me permitem, do desembargador Rafael Salvador. Desembargador, muito obrigado pelas suas gentilíssimas palavras, que aumentam a responsabilidade. Essa é a dificuldade, né? Este é o problema, né? Cria-se uma expectativa que pode e talvez não seja correspondida. Até porque o tema da intervenção de terceiros não é exatamente um tema... Quer dizer, ele até é um tema nobre do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático ele é muito maltratado por todos, se me permitem dizer. É um tema maltratado desde a graduação. Eu, aliás, tenho isso muito claro para mim, como professor de graduação, e com muito orgulho. Acho que não tem sentido o professor que só quer dar aula em mestrado ou doutorado. Piores são os professores de final de semana, com a devida vênia. Eles não são professores, são palestrantes, e tudo bem. Geralmente ela até ganha mais dinheiro, né? Mas, enfim, não tanto quanto certos desses presentes. Isso é uma outra questão. Mas, de qualquer forma, o ser professor de graduação acho que é o mais importante para todos nós, né? Até à luz de um novo código, a discussão lá na PUC, como é no Mackenzie, na São Francisco, enfim, todas as escolas do Brasil inteiro, é o que fazer com o currículo, né, do direito processual, dar-se uma ênfase maior ou não à mediação, à conciliação, dentro do processo, uma nova cadeira, etc, etc. 1000 desafios, e um desses desafios é a intervenção de terceiro, onde dá a intervenção de terceiro. Na verdade, a minha percepção
enfim, como professor de graduação, e antes disso, até como aluno de graduação, né? E como todos nós, né? Olhando para trás, a gente consegue ter uma visão muito crítica de tudo, felizmente, né? Isso enfim, os anos vão passando e a gente vai vendo isso. E realmente, mesmo na graduação, por que é tão difícil entender denunciação da lide, chamamento ao processo e etc., né? E, na verdade, a grande questão acredito eu, porque nós estudamos aquilo fora do momento adequado na graduação, porque o professor vai falar de efeito de sentença, vai falar de coisa julgada, vai falar disso e daquilo, e nós ainda nem sabemos o que é uma petição inicial, né? Porque a gente estuda antes, porque o Código de Processo atual, o Código USAID, trata do tema intervenção de terceiros no seu início, como, aliás, o faz o Código Novo. Nós continuamos a tratar disso no início. Então, acho que todo cuidado é pouco. Evidentemente que agora, sabendo todo o direito processual, todo o processo, com toda a experiência, sabemos que falar agora ou depois de intervenção do terceiro faz menos diferença. Mas é sempre essa preocupação e esse desafio. Eu acredito até que o Código é muito simpático à ideia de intervenção de terceiros e tem coisas boas. Como tudo na vida, pelo menos nas obras humanas, tem muita coisa menos boa, né? Eu tive o privilégio, de fato, participar de uma comissão, da comissão do Senado, que revisou o anteprojeto e que preparou o projeto aprovado no Senado. Mas, como todos sabemos, o processo legislativo brasileiro é bicameral, né? E a Câmara dos Deputados, ela quis, e não se trata de uma crítica, se trata de um fato, né? Quis fazer um novo código. Enquanto a comissão do Senado, na qual tive o privilégio de participar, tinha muita tranquilidade em aperfeiçoar o anteprojeto elaborado pela Comissão de Juristas, e muitas foram as contribuições, milhares de contribuições, sem exagero, inclusive do GAGE, não, mas aqui do Fórum Central, dos juízes, né, da primeira instância, tem aqui no Central um grupo de estudos bastante importante. Mandaram lá um verdadeiro calhamaço, com importantíssimas contribuições de audiência, de colheita de prova, de atividade do juiz na primeira instância, uma dinâmica mais adequada. Foi praticamente tudo acolhido no projeto do Senado, até pela experiência, né, pela quantidade de experiência que esses magistrados aqui, né, os nossos colegas, os seus colegas, enfim, aqui do lado, né, no Central, fazem um trabalho, aliás, admirável, tanto quanto do GAGE, absolutamente admirável em todos os sentidos. Parabenizo, inclusive, mais uma vez por isso. Eu, particularmente, antes de tudo, como cidadão, me orgulho disso, né? Muito orgulho. Fala-se em mediação e conciliação em São Paulo, antes de haver essa obrigatoriedade, né? Eu, enfim, tenho visitado aí o Brasil todo, falando, não, mas isso é novo. Não, é novo para vocês, para nós, isso se fazia. Tudo bem, o nome caráter experimental nunca é um nome muito feliz, mas é um nome correto, vamos ver se dá certo. E deu tanto que hoje passa para o Código. Aliás, muitas experiências do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo são transformadas em lei no Código. Inclusive o julgamento eletrônico. Dispensar o julgamento presencial, quando não é caso de sustentação. Se ninguém quiser nada, julga eletronicamente. Hoje ganha-se velocidade, porque não já se divulga de uma vez. Para quê? Né? Então, coisas que aqui começaram aqui. Então, tudo isso foi incorporado lá nesse momento, mas dizia eu, o projeto da Câmara ele era um pouco diferente. As pessoas envolvidas, sempre com devido respeito, mas tinham a ideia de fazer um novo código. E os deputados, em especial, nunca se conformaram com a ideia de o projeto ter começado no Senado Federal, o que não faz diferença nenhuma. Mas criaram certas teses esdrúxulas da Tavênia sobre isso e fizeram de tudo para mudar. Então, na verdade, o resultado do código, que esse mix, né, essa junção, projeto do Senado inicial, projeto da Câmara como casa revisora, e depois o reenvio do projeto da Câmara ao Senado, porque foi tudo do primeiro ao último artigo modificado, transformou o nosso código, na origem, uma colchinha de retalhos, ideológico. Ele já desandou. Então, ele mesmo no momento zero, né, antes de entrar em vigor, e ninguém sabe exatamente o dia que entra em vigor, há divergências, 16 ou 17 ou 18 de março de 2015, de 16, o que é um problema seríssimo, parece brincadeira de mau gosto, mas é sério, é um fato. Há bons argumentos para sustentar cada um desses 3 dias. Eu particularmente acho que é o dia 17, mas isso não vem ao caso, pouco importa.
As opiniões são boas e são divergentes, mas a grande verdade é que o Código ele já vem com contradições desde o seu nascimento. Aliás, a exposição de motivos preparada pela Comissão de Juristas, assinada pelo ministro Luiz Fux, o presidente da comissão, e escrita pela relatora daquela comissão, nossa querida professora Teresa Rudalvin Vamber, minha professora, hoje colega de mestrado, doutorado da PUC, nós dividimos as classes, inclusive a desse semestre, não dialoga com o Código. Já não dialoga com o Código. Isso é assustador. Isso a mim, é temeroso. Ou seja, tanto mais importante encontros como esses, iniciativas como essas, para que nós possamos compreender o Código, enfim, neste momento zero, porque em algum dia, entre 16 e 18 de março, ele estará em vigor. Aliás, é correto dizer, dia 18 de março estará em vigor. Porque quem entende que é 16, dia 18 estará, quem entende que é 17, é 18, e quem entende que é 18, no próprio 18 estará. Então, não há dúvida de que no dia 18 o Código estará em vigor, né? E vamos esperar, porque ao lado de CPMFs 2, há projetos, vários projetos de alteração do Código que, enfim, não é novidade nenhuma. Até porque a maioria deles, a grande maioria, está parado. Não tem nem relator na Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, dificilmente isso será promulgado até o mês de março do ano que vem. Mas, enfim, data vênia, não se pode falar muito sobre processo legislativo no Brasil, porque qualquer coisa também salta-se uma medida provisória. É inconstitucional. Sim, mas até declarar a inconstitucionalidade disso já fez muito estrago. Então, essa é uma primeira consideração. Aqui, eu trago só, e eu peguei aqui o errado, uma visão estrutural do Código. Como todos os senhores já sabem, e muito bem sabido, o Código é muito diferente, o Código de 2015 é muito diferente do Código atual, na distribuição das matérias. Então, nós temos aqui uma parte geral, né? Se me permitem até, tudo bem ficar de pé aqui, acho que fica mais fácil para todos. Eu visualizo aqui. Enfim, nós temos aqui uma parte geral com 6 livros, né, as normas processuais civis, onde estão os princípios, extremamente polêmica ordem de conclusão dos autos, o artigo 12, né, que é flexibilizado por um projeto de lei, põe-se simplesmente o advérbio preferencialmente. É o suficiente para resolver, acredito eu, os problemas. Eu, particularmente, sustento a inconstitucionalidade dessa regra, porque é uma lei federal se imiscuindo na organização dos tribunais. Ao meu ver, isso viola frontalmente a Constituição Federal. O tribunal diz como se organiza, como julga, como não julga, dentro da principiologia. Enfim, função jurisdicional, sujeitos do processo, onde se encontra o nosso tema, atos processuais, tutela provisória, que, na minha opinião, é o pior tema do Código, porque é fruto, inclusive, de desvairios na reta final do processo legislativo, sustenta até a inconstitucionalidade formal do Instituto. Simplesmente ele surge como uma terceira via ao arrepio dos projetos anteriores, mas que é um mix da tutela antecipada, processo cautelar, formação, suspensão e extinção do processo. Tudo na parte geral, artigo 1º até o 317 do Código. Praticamente, então, 1/3 do Código vem aqui. Depois vem a parte especial, dividida em 3 livros. Né? O livro 1, que ganha um novo nome, é o processo de conhecimento e do cumprimento de sentença, que é essa tendência que nós já temos de processo sincrético, onde não se cita para execução, se intima para pagar, fazer, entregar, etc. E é o que, enfim, particularmente, eu fico muito tranquilo de falar perante todos os senhores, né? Nós não temos mais um modelo condenatório, por força de direito positivo, isto é, ultrapassado. Né? Não quer dizer que seja ruim. Ele foi superado por um modelo mandamental. O juiz manda pagar, manda fazer, manda não fazer e manda entregar. O Código radicaliza de tal forma que ele criminaliza a desobediência da ordem judicial. Diz que é crime de desobediência. Sabemos todos, o senhor sabe melhor que eu, isso não vai dar prisão em flagrante, porque é juizado especial e tal, mas criminaliza. Quem sabe com isto o nosso executado, o nosso réu, cumpra. Dizem que não. Dizem que o que pega mesmo, que vai funcionar de verdade, é o protesto da sentença. Ou a negativação do executado. Enfim, cada um tem o país que merece. É processo de conhecimento e do cumprimento de sentença. Aí vem o procedimento comum, né, como produzir sentenças, cumprimento de sentença, como cumprir os procedimentos especiais. Veja, isso é totalmente diferente. Né? Aliás, muito mais semelhante ao Código 39. Isso aqui é interessante. Muito mais semelhante ao Código 39. O livro 2, processo de execução de título extrajudicial, que, lógico, dialoga com o cumprimento de sentença. E o livro 3, o mais polêmico, o menor e o mais polêmico deles, os processos nos tribunais.
No fundo, o código ele impõe aqui, embora não use a palavra, a não ser num artigozinho perdido lá, efeitos vinculantes às decisões dos tribunais superiores. Ele simplesmente descarta, joga fora as 100 e poucas súmulas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por exemplo, porque ele não autoriza que um tribunal local, como Justiça ou qualquer TRF, sumule sobre direito federal. Esta é uma usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça. Data máxima vênia é algo absolutamente que desconhece que o Brasil é uma república federativa e aplica-se lei federal aqui, como em Minas Gerais, como no Paraná, e uniformizar é uma coisa, impor o resultado é outro, mas é altamente polêmico isso, e os recursos onde há muita modificação, para o bem e para o mal. Os senhores já sabem a essa altura que é mentira dizer que há menos recursos. O único recurso efetivamente desaparecido que não deixa traço é o agravo retido. Isso, permitam-me dizer, os senhores sabem disso melhor que eu, não faz diferença nenhuma. Porque mesmo os embargos infringentes, que somem como recurso, são conservados como técnica de julgamento, generalizada. Então, a maioria num julgamento de uma apelação, automaticamente, 2 outros desembargadores devem se pronunciar para desempatar ou não. É de ofício, como se fossem embargos infringentes de ofício. Mas sem o resgate do 530 hoje, que hoje é só se reformar sentença de mérito. Não, basta a não unanimidade. Isso para o bem e para o mal, deixará de falar. E o livro complementar, que começa no 1045, justamente com a cláusula da vacatio legis, né, o polêmico artigo. Entra daqui a 1 ano, depois da publicação, e aí é que vem justamente quando é exatamente isso. Só para dar uma olhada, e aí especificamente vamos olhar com mais calma aqui, o livro 3, da parte geral, como eu disse, os sujeitos do processo. É aqui que vem o nosso tema. Então, é um livro grande, é o maior livro e bastante heterogêneo do Código. Temos aqui 117 artigos. Então, o título 1, partes e procuradores. Honorários advocatícios, gratuidade da justiça, o Código revoga boa parte da lei do benefício da justiça gratuita, acho que aqui com certeza ninguém duvidará que era fundamental. Procuradores, o que é ruim, o Código ele trata procuradores como sinônimo de advogado privado. E é uma pena, porque, na verdade, ele mais para frente, ele se dedica em títulos separados às funções essenciais da administração da justiça, o que é correto. O Ministério, a magistratura, junto com seus auxiliares, dentre eles os conciliadores e mediadores, o Ministério Público, a advocacia pública e a defensoria. Aqui eu permito-me dizer, o ideal seria que os advogados privados estivessem aqui, num título, até para discernir a atuação do advogado da parte. Para deixar bem claro que o advogado não responde pela parte e vice-versa, né? Lógico, e qualquer coisa oficia-se a ordem para se apurar, etc. E aí vem o título 2, sobre os quais a gente vai falar um pouco mais, o litisconsórcio e a intervenção de terceiros. Aqui, se me permitem o atrevimento, o artigo 139 vale a pena ser lido, relido e repetido, os deveres e poderes do juiz. Bem interessante, porque vai muito além daquilo que nós conhecemos, até porque ele permite ao juiz modificar o procedimento, ampliar prazo, né? Ele permite ao juiz impor medidas executivas atípicas. Então, questões bem interessantes. É esse, aliás, um dos alvos de crítica, né, de quem fala que há superjuízes no Código, é justamente o 139. Eu particularmente discordo, e não é porque eu estou aqui nessa casa, muito pelo contrário, eu realmente sinto isso. Não vejo aqui nenhum problema disso. Eu acho que dentro da magistratura, dentro do processo estatal, o juiz é o coordenador do processo, né? Então, eu tenho até muitas dúvidas sobre outros institutos, como os negócios processuais, que alguns sustentam até que a gente pode escolher o juiz que vai julgar o caso. A gente, juízo, não, juiz, mas juiz nem o árbitro eu escolho. Não escolho o árbitro, não escolho o mediador, não é assim que funciona. A não ser que eu transacione, mas daí está totalmente fora, né? Vamos ver, aqui a gente acerta. Isso é uma coisa, agora, levar para a justiça, tem que distribuir, né? Enfim, e aí então, diante disso, nós vamos falar um pouquinho mais do litisconsórcio e das intervenções de terceiro. Então, vamos lá, à próxima página. Obrigado. Sobre o litisconsórcio, na verdade, o Código ele é tímido, né? Ele traz aqui uma disciplina que, bem lida, bem interpretada, bem pensada, não muda muita coisa. Na verdade, ele fica aquém do que se queria. Ele é até um código aqui talvez um pouco mais dogmático do que precisasse ser, porque ele preserva, no fundo, as classificações tradicionais, né? Litisconsórcio ativo, passivo e misto, ou seja, autores, réus ou
em ambos os lados do processo, inicial ou ulterior, né, já formado com inicial, ou ao longo do processo, o necessário ou facultativo, que não se confundem com outra categoria, o simples contra o unitário. Isso é muito bem resolvido pela doutrina brasileira desde os anos 70. Né? O professor José Manuel de Arruda Alvim Neto, por exemplo, até antes de Barbosa Moreira, já dizia isso com todas as letras, nos seus comentários ao Código de Processo Civil. Enfim, para quem é puquiano, isso é sempre muito importante. Eu tive o privilégio de se orientando do professor Arruda Alvim, então isso entra, mesmo que a gente não quisesse, entra, e graças a Deus entra e fica e se desenvolve e está aqui. Tudo exatamente lá. Lógico, o que se discute hoje, por exemplo, se além da lei impor o litisconsórcio necessário, se aí sim é possível um negócio processual para esta finalidade. Num contrato, nós nos obrigamos a litigar em conjunto, fora das hipóteses legais e fora das peculiaridades jurídicas. Isso é uma questão a se pensar. Acho que aí não há maiores problemas dentro da autonomia da vontade. Né? E no que eu não posso é negar um litisconsórcio necessário por força de lei, de ordem pública, norma cogente, etc. E tal. O desmembramento do litisconsórcio, que é o 46, parágrafo único, está lá um pouquinho desenvolvido. Aqui, na verdade, até reconheço, o projeto da Câmara era ainda melhor, mas na volta ao Senado aqui, engraçado, o Senado ele optou por coisas, na minha opinião, infelizes da Câmara e descartou coisas muito pertinentes da Câmara. Enfim, faça assim, né, nessa junção. Né? O que não ficou claro no Código, portanto, é isso, consequências do desmembramento. Então, 10 servidores públicos entram com uma ação aqui na Fazenda Pública, o juiz acha que tem litisconsórcio demais, desmembra. Ok, até aí sabemos, mas o que faz com isso? Tira cópia, entra com um processo de novo, o juízo está prevento, tem que redistribuir, tem que pagar mais custas, etc. Problemas práticos, inclusive. Tira o nome do distribuidor, coloca, etc. Né? Ninguém sabe, lógico, sabemos, na prática a gente faz alguma coisa, mas o Código ele chegava a sugerir que era simplesmente gera prevenção, é um desmembramento mais de autos do que de processo, propriamente. O que, aliás, no processo eletrônico tem uma outra visão. De qualquer jeito, fica lá. E o Código, que ele é bastante dogmático, ele vai ter aqui algumas consequências sobre a ausência do litisconsórcio necessário. Então, dependendo se ele for simples ou unitário, a decisão será nula ou ineficaz, né, com relação àquele não citado. Então, mitiga-se um pouco hoje, né, a jurisprudência, inclusive do TJ de São Paulo, tradicionalíssima, sobre a nulidade, ou às vezes até a inexistência do processo sem o litisconsórcio necessário. Na verdade, a gente tem que ver não só se ele é necessário, mas se ele é simples, ou seja, cada litisconsórcio pode ter um resultado diferente, ou se ele é unitário, onde todos precisam estar lá, porque obterão necessariamente, obrigatoriamente o mesmo resultado, porque, na verdade, é o mesmo bem jurídico. Né? Aquele contra a professora Teresa Vamber, a professora Teresa Arruda Alvim, não a Vamber, a mãe dela, a professora Teresa, esposa do professor José Manuel, aí é precisa nessa lição, que me parece absolutamente verdade também para o Código. Então, será nula se for unitário, ou simplesmente ineficaz se ele for simples. Né? Uma questão tormentosa, aí mais para quem lida com os prazos, né, sejam advogados públicos privados, defensores ou membros do MP, mas sobretudo advogados privados aqui, o prazo em dobro é preservado, mas é expressamente excluído o prazo em dobro, com advogados diferentes, se os autos forem eletrônicos, que é uma tendência que o TJ já vinha tendo em relação a isso, e que agora passa-se a limpo essa questão, né? E aí até só se fala, bom, prazo em dobro se forem advogados de escritórios diferentes. Então, umas amarras, acho meu ver, corretamente. Não tem sentido realmente ter prazo em dobro no processo eletrônico, essa é a grande verdade. Então, isto é superado de vez. E não se responde aqui sobre o litisconsórcio necessário ativo, que é uma vexata question, clássica questão sobre, afinal, eu posso obrigar alguém a litigar ou não? Então, e, veja, eu sempre obrigo o réu a litigar, né? O réu é obrigado a litigar. Tem o ônus de litigar. Pois, eu acho, meu ver, isso é possível, esse raciocínio para cá. O que me parece importante destacar é que no Código ele é muito conceitual, ele chega a alterar o conceito de citação, para dizer que citação é o ato pelo qual alguém fica integrado ao processo. Nesse sentido, como autor, como réu,
pouco importa. Então, acho, meu ver, é possível chegar com mais conforto na admissão do litisconsórcio ativo. E aí, propriamente, as intervenções de terceiro. Então, é o clássico problema, né? Qual é o critério do novo Código de Processo Civil para o tema? Porque quando a gente pega a doutrina, mesmo a doutrina brasileira, mesmo a doutrina estrangeira, a doutrina anterior ao Código de 73, né, enfim, é muito claro que o sistema brasileiro é mais perto do português do que do italiano, por exemplo. É interessante, a gente estuda muito direito italiano, mas o direito português tem, por razões evidentes, históricas, muito mais influência na construção do direito nacional, inclusive nas intervenções de terceiro. Mas há essa discussão, mas o que é? E o que parece ser muito claro para nós é o terceiro é aquele que não é parte. O Código ele adota isso, ele não é parte, ele não é nem o autor e também não é o réu. Agora, como ele tem algum tipo de interesse, com maior ou menor intensidade, ele ou intervirá, ou será devidamente convocado para intervir. E como tudo na vida, se quiser intervir, intervirá. Se não quiser intervir, não intervém, mas estará devidamente vinculado ao processo. E, lógico, de acordo com a maior ou com a menor intensidade deste direito, ele se prejudica ou não. E não há, parece que o Código adota isso. E, como vimos lá, aloca o toda a disciplina na parte geral. Só que, além das 5 modalidades que o Código chama de intervenção de terceiros, falando do Código de 2015, hoje são 4. No Código de 2015 são 5, assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo. Essas 3 são, mais ou menos, aquelas que nós temos hoje já. Aí 2 novidades. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o amicus curiae, são as 2 novidades, pelo menos expressas. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas em seguida, mas sabemos todos, e o Código finge que não sabe, há várias outras espalhadas pelo Código, como hoje. Por exemplo, recurso de terceiro prejudicado. É uma forma de um terceiro intervir, com certeza. E aí, questões interessantes vão aparecer, eu vou procurar apresentar isso no final. Bom, ainda falando isso em termos gerais, há uma grande diferença no novo Código no sistema recursal. Só cabe agravo de instrumento de interlocutórias previamente definidas. O artigo 1015 do Código é o rol dessas interlocutórias. Vejam, um sistema absolutamente parecido com o do Código de 39, com o Código de Processo Civil de 39. Cabe agravo de instrumento destas decisões. Se o rol vai ser interpretado mais ou menos ampliativamente, é uma outra questão. Aí vamos, né? Chegaremos lá, haverá encontros mais específicos só para isso. Mas para nós, no nosso tema, é menos ruim, porque o cabe agravo de instrumento dos interlocutórios sobre admissão ou inadmissão de terceiro. Então, para nós aqui, no nosso tema, isto não é um problema. O juiz vai deferir, cabe agravo de instrumento. O juiz indefere, cabe o agravo de instrumento. Aí, em outras situações, o Código só fala daqui cabe, só daqui não cabe, e aí temos problemas. Lá, vamos tirar do armário o mandado de segurança, né, poli-lo e colocá-lo em prática, mandado de segurança, contrato judicial ou não, tal. Aqui, enfim, para o nosso tema, isto não é preocupante. E, como eu já falei com relação ao litisconsórcio, ainda, né, num parâmetro geral, uma das grandes novidades do Código é justamente esses negócios processuais, né, o artigo 190, e saber se eu posso negociar a respeito disso, antes ou durante o processo. Exemplo, contrato de compra e venda onerosa. Eu posso lá obrigar alguém a litigar comigo para garantir a evicção? A questão não faz sentido hoje, a questão faz sentido amanhã, porque a obrigatoriedade da denunciação da lide, por causa do Código Civil, é revogada. O Código de Processo revoga expressamente o 456 do Código Civil. Então, eu perco a obrigatoriedade, é um absurdo, na minha humilde opinião, me apresso a dizer isso. Eu vejo o Código de Processo não devia chegar a tanto, isso é um problema de direito material, de estabilidade centenária, milenária em relação jurídica. Mas eu, eventualmente, posso, contratualmente, prever isso, justamente pela revogação da lei, falar, não, mas você vai responder obrigatoriamente, você fica vinculado como garante, e eu sou obrigado a denunciar da lei. Então, não deixa de ser até uma forma, para aquele que aliena, uma garantia. Se não me denunciar nos termos do contrato, eu não respondo também. É uma questão interessante. Lógico, o contrato de adesão é sempre um perigo, né? Vamos ver, vamos rubricar, explicar, etc. E tal. Mas são questões importantes e novas, né? Aí são as verdadeiras questões do Código de Processo.
Então, aí eu passo a falar de cada uma daquelas 5 modalidades. A assistência é a nossa boa e velha assistência, mas eu não digo mais bem escrita, mas mais bem distribuída. Então, as 2 classificações que todos nós conhecemos, assistência simples e litisconsorcial, ganham lá sua seção ao lado de disposições gerais, tudo muito bem explicadinho, etc. e tal. As novidades são o assistido, o assistente, ele pode ser substituto processual se o assistido for revel, e até aí nenhuma novidade, ou, e aí vem, omisso de qualquer modo. Isso é uma novidade. E aí a pergunta que se põe é até onde a doutrina, a prática, a jurisprudência vai poder chegar. Por exemplo, ninguém duvida que se há um caso de assistência simples, por exemplo, despejo por falta de pagamento, até a lei 8245/91 manda intimar um sublocatário para querendo intervir. Então, aos poucos, ele entra lá e tem intervido, vai atuar como assistente. Bom, hoje, vamos imaginar que o nosso assistido, né, ou seja, o inquilino, o que está sendo despejado, não recorre da sentença. Ninguém questiona que a sentença transitará em julgado, mesmo que o assistente recorra à pele da sentença. À luz do novo Código, o mesmo exemplo. Vejam, o assistido, o réu, né, foi omisso de qualquer modo. Ele não era revel. Ele foi omisso de qualquer outro modo. Ele não recorreu. Mas, vamos imaginar que o nosso assistente tenha recorrido. É o suficiente para evitar o trânsito em julgado? E mais do que evitar o trânsito, viabilizar a reforma da sentença? Parece que sim. Então, é uma enorme novidade. Talvez, aí é que vem, talvez a encorajar o ingresso de assistentes, porque aí é que vem o problema. A gente vê pouco assistente na prática, pouquíssimo assistente na prática, né? Os senhores, evidentemente, poderão ter visto algumas hipóteses a mais, porque é o que a gente diz, né? A porta da magistratura não é fechada, as coisas vão entrando, e o juiz vai processando aquilo, etc. Tal, né? Mas não é exatamente o que se vê todo dia. Pior ainda, assistente litisconsorcial. Né, vê-se menos ainda. Até por uma razão, geralmente as pessoas litigam contra aqueles que, em tese, poderiam ser assistentes litisconsorciais de uma vez. Um exemplo clássico é da fiança, da solidariedade, até por causa da execução, pensando lá no cumprimento de sentença. Quanto mais réu hoje, mais fácil, pelo menos, provavelmente mais fácil, uma execução amanhã. São mais patrimônios a serem alcançados, descobertos e tudo mais. Enfim, o que existe aqui, de novo, na assistência litisconsorcial, é que a intervenção do substituído em caso de substituição processual. Então, havendo substituição, aquele que está fora do processo pode intervir e, se o fizer, atuará como assistência litisconsorcial. Aliás, nada diferente do que a boa doutrina, inclusive do professor Alvim, vem sendo sustentada desde os anos 70. O que há no Código são hipóteses novas de substituição processual. A mais polêmica delas é o estabelecimento que cuida do provável interditando. Esse estabelecimento passa a ter legitimidade para requerer a interdição, desculpem. Então, essa é a mais polêmica, e até olhando isso à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência agora, é de discutível subsistência. Porque viola um dos axiomas, né, uma das diretrizes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a não segregação. Né, mesmo na hipótese da deficiência mental, psicomotora, né? Evidentemente que não é só esse tipo de deficiência que vai nos interessar para a interdição, né? Entre outras razões preservadas pelo próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência. A denunciação da lide, ela, como estrutura processual, ela é preservada e é, de longe, certamente, a mais comum das intervenções de terceiros, justamente por causa dos contratos seguro, etc. Lógico, na medida em que as seguradoras passem a fazer o seu papel, como algumas vêm feito, que é não criticar o segurado, de não chamar a atenção do segurado, simplesmente pagar diante do sinistro, provavelmente nós teremos menos ações e menos denunciações da lide. Esse é um papel interessante de conciliação, mediação e de postura empresarial, permito-me dizer. A partir do momento que a seguradora, há 10 anos atrás, ela brigava com você porque você bateu o carro. Hoje ela fala, puxa, que pena, mas eu vou cumprir o meu contrato. Então, eu tenho o teu carro reserva, você está em dia, eu vou dar o chapeuzinho, vou dar a aguinha, e paciência e tal. Lógico, eventualmente, eu, seguradora, vou tentar recuperar o que for possível. Mas aí não é nada de denunciação da lide, é uma ação direta,
Né? É interessante. Então, a denunciação da lide, ela, de alguma forma, ela preserva isso. Né? A ideia dela, embora ela fique enfraquecida. Por quê? Não só por esta postura empresarial, ao meu ver, correta, mas é isto. Nós perdemos, por causa da revogação expressa do 456 do Código Civil, a obrigatoriedade da denunciação nos casos de evicção. O código, às vezes, dá a impressão que ele não sabe que a denunciação da lide é um gênero, né? Quer dizer, cabe um monte de coisa dentro da denunciação da lide. Isso é uma forma de trazer um terceiro para exercer um direito de regresso. Então, ele realmente revogou expressamente. Originalmente, no Senado, era só o parágrafo único, que ninguém entende, do 456. Mas depois revogaram o caput, que é onde está a obrigatoriedade. Então, veja, eu posso denunciar a lide, mas não tenho que. Se eu não denunciar a lide, eu não perco o direito da evicção. Isso dá, está vendo, uma má compreensão do que o STJ diz a respeito do assunto. O STJ não diz isto. O STJ não, ele fala, para evitar o completamento ilícito do alienante, você pode perseguir perdas e danos. Mas o direito de evicção é mais amplo do que perdas e danos, porque envolve custas processuais, envolve honorários de advogado e outros danos, não exclusivamente o valor da coisa. Né? Então, este é um problema sério. Fora isso também, o desconhecimento, permite-me dizer, isso é tudo da Câmara, por isso que eu estou falando mal. Né? Evidentemente, há coisas melhores no Senado, mas que não ficaram lá. Veja, a partir do momento que você não denuncia a lide, há um grave problema de interrupção, ou da falta de interrupção da prescrição, por falta de citação. Não é nem o modelo português ou o modelo de 39, onde se dava mera ciência do litígio, mas interrompia a prescrição. Sem denunciação da lide, não há citação. Sem citação, não há interrupção de prescrição. Então, o que pode acontecer é, eu vou esperar para ver se eu perco, para dali entrar com uma ação de regresso. Só que talvez seja tarde demais, porque nesse meio tempo, por N fatores, que são os fatores, pode acontecer de o direito estar prescrito. Então, isso é um desserviço. Esse é um desserviço. Falando agora em homenagem ao professor José Roberto Santos Bedac, que foi um dos que fez o anteprojeto, um dos membros ilustres da comissão de juristas do anteprojeto, o professor Bedac trabalha muito com essa ideia desse diálogo necessário entre o direito material e o direito processual. Aqui, na minha opinião, houve uma interrupção desse diálogo virtuoso, ao meu ver, mesmo no Código atual. E pior, o Código veda denunciações sucessivas, em vez de confiar que o juiz saiba o limite de denunciações sucessivas, até porque o Código 456 permite denunciações per saltum, né? O Código veda isso, denunciação uma só sucessiva, vedada expressamente a denunciação per saltum, até porque revoga o 456, e como eu disse, é pouco resguardar a ação autônoma. O problema é que passa a ser de prescrição. Então, provavelmente, eu vou ter que notificar, ainda que extrajudicialmente, para lá na frente, se for o caso, resguardar. Que é o modelo do Código 39. O DataVene aqui é andar para trás. A denunciação da lide do Código de 73 vem justamente para colocar as duas ações ao mesmo tempo. E se eu acabar litigando indevidamente, eu respondo por isso. Sucumbência, custas, enfim, o que for. Até hoje em dia vai se falar daqui um dano moral, como queiram, né? Não há problema nenhum. Enfim, a dicotomia entre denunciação pelo autor e pelo réu é mantida, né? Ambos podem tomar a iniciativa, sabemos todos, o juiz não pode aqui de ofício, e o Código procura aclarar um pouco mais a ideia, mas nada demais, da prejudicialidade da denunciação da lide em relação à ação principal, né? A sua relação, quer dizer, se a denunciação da lide promovida pelo autor, né? Se a ação principal do autor for julgada improcedente, tem sentido julgar a denunciação da lide pelo autor. Caso contrário, não. A mesma coisa. Se o réu denuncia e a ação contra o réu é julgada improcedente, fica prejudicada a denunciação da lide e a sucumbência dentro das regras normais. Não há aí nenhuma novidade em relação a isso. O chamamento ao processo não traz novidade nenhuma. Nenhuma. E é raro ver na prática o chamamento ao processo por uma razão contratual, empresarial, aquela mesma. Eu tenho uma situação de fiança, eu tenho uma situação de solidariedade, eu, credor, vou litigar contra todos de uma vez só para que amanhã
formado o título executivo judicial, a sentença, né, condenatória, hoje mandamental, eu poder ter à minha disposição o maior número possível de patrimônios, CPFs e CNPJs para fins do Bacenjude, né, do Infojude, do Renajude, etc. E tal. Então, tudo isto, infelizmente, ficou rigorosamente igual. Por que infelizmente? Porque lá no projeto do Senado, esse PLS 166/2010, chegou a entrar uma nova hipótese de chamamento a processo, que foi tirada na Câmara e depois foi preservada fora, na reta final, pelo próprio Senado, né? Que era o de corresponsabilidade. Acabaria o chamamento a processo fora da fiança, fora da solidariedade, mas, em qualquer caso, de corresponsabilidade. Isso era para dialogar, a previsão era, ao meu ver, suficiente para dialogar com situações do Código Civil de 2002 que não são de fiança e solidariedade. O maior exemplo é alimento. Há um dispositivo no Código Civil, o Código Civil de 2002, o artigo 1698, que diz, como todos nós sabemos, porque o Tribunal de São Paulo e a jurisprudência clássica do Tribunal de São Paulo é importante para aquilo que está hoje legislado no artigo 1698, que a obrigação alimentar ela é plurima. Então, ela passa do pai, ela vai para parentes, ascendentes, conforme o caso. Muito bem. Mas, na prática, eu demando o pai. E o pai demonstra para o juiz, e até vamos, para facilitar o exemplo, lógico, na teoria é mais fácil do que na prática, de que o pai nem discorda do valor pretendido. Ele simplesmente fala, eu estou desempregado, eu não tenho condições de pagar. Bom, o juiz, então, ele se convence de que a criança precisa e tem direito àquela pensão, mas também se convence que o pai não tem condições de pagar 100% da pensão. Bom, 1698 fala, mas você chama os demais para o processo. Obviamente que não é chamamento no sentido de solidariedade ou de fiança, mas é um caso de corresponsabilidade, é um termo genérico. Até porque os civilistas vão dizer, e aí eu acho que o processualista tem que observar o que o civilista diz, que a obrigação lá é plurima. Então, a questão é como trazer o coobrigado pelos alimentos no mesmo processo. Enfim, o Senado abriu a porta, a Câmara fechou. No fundo, o que vai acontecer, eu vou ter que entrar com uma outra ação. Agora, a quem interessa entrar com uma outra ação? Permito-me dizer. Não o réu. A esse réu que está muito tranquilo numa situação dessa. Enquanto que, se por uma mera petição eu citava, e por muito menos que isso o Código ousou, a gente vai ver em seguida, aí a novidade, é para trazer esse irmão, os avós, que é o clássico, né? Mas aí vai pôr os avós maternos, mas a filha abandonada já mora com os avós maternos. O avô materno vai dizer que então ele dá alimento já. Ué. Se ele acolheu a filha com o neto, está dando alimentos, em espécie, não está problema nenhum. Mas vai ter que dizer para o juiz. É aquela história, o senhor sabe disso melhor do que eu. O juiz não sabe. Tem que ser dito para ele. Mas, então está tudo bem. Você é réu, mas não paga mais nada. Agora, vamos ver os avós paternos. Se são vivos, não são, se têm condições, não estão. Porque se não tiver, vamos achar quem tem condições de sustentar esse jovem aqui. É isto, né? Os senhores sabem disso melhor do que eu. E aí vem também nenhuma novidade sobre a possibilidade do cumprimento direto ou por ação regressiva, que é uma polêmica na doutrina. O Código não toma partido. Então, na verdade, fica preservado. A grande maioria acha que o chamamento ao processo, na verdade, cria um litisconsórcio ulterior passivo, né? Ou seja, onde havia um ou poucos réus, há todos os réus possíveis. E aí, amanhã, o exequente vai poder requerer o cumprimento de sentença contra todos. Uma minoria da doutrina, o professor Neri, uma minoria ilustrada, importante, mas minoria na doutrina, entende que o chamamento não é isto. O chamamento, ele permite, ele preserva a relação processual inicial, o autor só pode executar a sentença ou cumprir a sentença em face daquele réu originário e depois este réu originário paga 100% e ele vai cobrar as cotas, partes, ideais que sejam dos demais. O Código, enfim, não resolveu este problema, né? Aqui uma novidade, né? Das 5, 3 são menos novidades, e agora sim, o próximo slide, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Isso aqui, senhoras e senhores, eu falo rapidamente, depois eu volto. O que é isso? Isso é uma resposta que o Código dá aos famosos redirecionamentos de execução muito comuns no dia a dia forense. Sobretudo em vara de execução fiscal e na esfera trabalhista.
sobretudo na esfera trabalhista, data vênia, com todo respeito aos colegas da Justiça do Trabalho, mas é até perigoso de passar lá perto do fórum, porque qualquer coisa eles penhoram lá, já pega, esse relógio aí, esse óculos aí, esse carro aí, fica penhorando aqui, loucura. Por causa do Bacen Júlio, que começou lá, etc. E tal. Mas, enfim, o que o código ele fala é o seguinte, olha, você pode, o juiz pode redirecionar a execução para quem você quiser. Só que tem que entender que se o processo começou e o título executivo foi formado contra a pessoa jurídica, contra a empresa, o sócio é terceiro. A personalidade é diferente. Então você tem que citar o sócio, acusá-lo de abuso na personalidade jurídica ou por qualquer outra razão de direito material pelo qual ele é responsável. O juiz avalia isto. Uma de duas, fala, você é responsável também, aí redireciona. Aí começa o cumprimento de sentença contra aquele sócio, ou ele fala, nossa, desculpa incomodar, não tem nada, achei que você estava fraudando, mas não está fraudando. Você tem um patrimônio lícito. Você não usou mal ou abusou da personalidade jurídica para se enriquecer. Houve uma crise, imaginemos, um esforço, eu pediria a todos aqui um enorme esforço, imagine uma crise absurda, onde tudo aquilo que parecia superado num determinado país tropical de dimensões continentais começa a voltar. Inclusive, o Dr. Walter até colocou inflação, eu nem me lembrava muito. Imagina um esforço hercúleo, uma crise, e a empresa lá está num segmento que não vai bem. Mas o sócio, veja, é um homem rico, honestamente, licitamente. Integralizou cotas, não desviou, vai inclusive encerrar a empresa honestamente. Agora, acreedores. Pergunta, isto por si só afeta o patrimônio? É uma questão complexa. Na esfera trabalhista dizem que não, na esfera tributária dizem que não, por causa da lei material. Na esfera civil isso já é mais correto. Não, são personalidades totalmente distintas. Tal. Mas aí que vem a questão. O incidente não toma partido nesta discussão de direito material. O incidente simplesmente fala, traga esse terceiro, o sócio, faça contra ele a acusação, abuso da personalidade, mau uso, desvio, etc. E o juiz apura. Se precisar fazer prova, faz prova. Uma de duas. O juiz redireciona, acolhendo aquele questionamento, ou o juiz rejeita e não vai redirecionar, e paciência. Será uma entre várias, infelizmente, execuções infrutíferas. Né? Eu sempre ouço, quando eu falo isso, do meu professor Donaldo Armelin, da PUC de São Paulo, enfim, desembargador aposentado do TJ de São Paulo, o professor Donaldo, um grande autor de execução, sempre falava, dava muita aula de execução no mestrado, no doutorado da PUC, ele falava, o problema da execução é a rigidez patrimonial, você pode ser o que quiser, pode ameaçar pagar a sua pena de forca, se não tiver dinheiro, ou como conseguir esse dinheiro, infelizmente, não se paga. Então, esse é o problema. Então, é importante. Não é de ofício, tem que haver pedido, mesmo do MP. O MP parte, ou o fiscal da ordem jurídica, o código, ele não é mais fiscal da lei, é ordem jurídica, né? A coisa toda, é o neoconstitucionalismo. Tal. As hipóteses são as do direito material. Isso é importante. É por isso que fala, no direito material, no direito do trabalho, isso não se aplica. Ou mesmo aqui a Enafam, né, ela se reuniu, editou 62 enunciados, dizendo que o incidente de desconsideração não é usado na execução fiscal. Da data vênia são duas coisas diversas. Olhar e ler, interpretar o Código Tributário, no sentido de que há corresponsabilidade pela descontinuidade da atividade da empresa perante o fisco é uma coisa. Apurar isto em contraditório é outra. O código ele só se preocupa com a segunda parte. Tem que apurar mediante contraditório. Por quê? Porque a Constituição fala ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal. Então, cita o sujeito. É isto, à luz do direito material. O que é curioso, contudo, no código, embora os exemplos sejam fáceis, mas é a tal da desconsideração inversa. Ou seja, o sócio é réu e a pessoa jurídica acaba sendo responsabilizada. Eu digo isso porque não há direito material que diga em que situação que isso ocorre. Então, aí é por analogia. Exemplo, muito comum, né? Com todo o que a gente chama de enfim, planejamento tributário. No fundo, a vida da pessoa física, da esposa, de filhos, etc., tudo pago por pessoa jurídica.
E aí, um dia, no entanto, ele assume lá um crédito, um débito, o cheque é dele e tal, em nome pessoal, e aí ele está em dívida, e aí se faz a mesma coisa. Bom, mas tudo da sua vida é pago pela pessoa jurídica, você paga. Muito comum na esfera trabalhista, né? Empregado doméstico. Empregado doméstico. Tudo pessoa jurídica. Mas na hora de executar, a madame ou o monsieur não tem, né, o patrimônio que ostenta, é tudo pago pela pessoa jurídica, etc. Tal. Enfim, nada, vamos lá, então cita a pessoa jurídica para que venha responder. Tal. De acordo com o código, esse incidente cabia na fase de conhecimento, liquidação, cumprimento e execução, justamente porque é um adendo ao título executivo. É um adendo. Eu tenho o título só contra o sócio, mas eu quero envolver pessoa jurídica ou vice-versa, não há problema nenhum. Citação para manifestação em 15 dias. Né? Aí sempre a questão, mas, cara, se eu for citar, ainda mais com 15 dias para se manifestar, vai dilapidar o patrimônio. Seja realista. Ótimo. Se o problema é esse, o que o juiz faz? Tutela provisória de urgência. É o nome do Código 2015 de um sequestro, de um arresto online, inclusive. E só que aí tem uma vantagem do Código, não tem mais o arresto do Código de 73, desculpa, de 1973. Um arresto que é difícil da gente ver na prática. Os pressupostos do arresto, os senhores sabem disso muito bem, são muito rígidos. O juiz raramente vai arrestar. O Código, ele é atípico. O Código vai admitir, então, uma indisponibilidade de bens com enorme facilidade. Basta ter fumos e perigo. Então, olha, se ele souber que eu estou envolvendo ele pessoalmente aqui, ele provavelmente vai dilapidar o patrimônio. O que o juiz faz? Antes de citar, faz a pesquisa no Bacen-Jude, vai disponibilizar o dinheiro e imediatamente depois cita. Ele posterga o contraditório. Se o problema é esse, posterga-se. E acho que é, hein? Posterga-se o contraditório. Não problema nenhum. Aí cita, vamos ver, faz, julga, uma de duas. Converte em penhor, né? Ou libera, pede desculpas e, evidentemente, em tese, haverá até uma ação, né, por danos em virtude disso. Mas nada de diferente com qualquer tutela provisória, seja hoje, seja amanhã, seja até no Código 39. O julgamento é por interlocutória, é uma interlocutória de mérito, o Código ele aceita isto em vários trechos, decisões interlocutórias de mérito, e aqui, mais uma vez, cabe agravo de instrumento. Expressamente. Não há dúvida de que cabe agravo no instrumento. Se isso acontecer no tribunal, por ato monocrático do relator ou da relatora, vai caber o agravo interno, que é generalizado. O agravo regimental, né, do nosso dia a dia é generalizado pelo Código como agravo interno. Depois o Código é severo. Fraude à execução. Ele atrela a fraude à execução ao incidente. Justamente é uma forma para evitar a fraude. Então, o Dias, aqui, para saber quando ocorre fraude, é a citação da pessoa jurídica, e não esta citação, acho que é o correto. Agora, só acho que isso deve ser interpretado como uma presunção. Tá? Presunção relativa a ser afastada, conforme o caso, porque depende, ele até está dilapidando patrimônio, mas para tentar salvar a empresa, porque está difícil pegar empréstimo no banco, ele está desesperado, e as notícias não são animadoras, do ponto de vista econômico, pelo menos, até 2018. Né? Então, ele está desesperado tentando salvar. Então, ele não está fraudando nada, está dilapidando, mas consciente, tentando salvar, mas não conseguiu. São coisas diferentes. E aplicação expressa, que o Código também aplica isto aos juizados especiais, o que é uma grande novidade. Sabemos todos que no juizado não há intervenções de terceiro. Depois passa a haver. Tá? A outra novidade é o amicus curiae. Aliás, até por honroso convite do desembargador Antônio Rafael Silva Salvador, tive o privilégio de falar uma vez para os assessores do TJ, tal, justamente o amicus curiae. Esse é um tema que eu particularmente gosto muito, porque eu escolhi para defender a minha docência sobre amicus curiae, em 2005. Então, eu me tornei um grande amigo do amicus curiae, né? Não que eu seja mas eu tomei simpatia pelo tema, antes, durante e depois. Lógico, a mim me alegra saber que muito daquela pesquisa influenciou o anteprojeto, isso entra pela comissão de juristas. Eu tenho orgulho de dizer que eu não transformei nada do que eu sustento na minha doutrina, enfim, nos meus pensamentos, em lei. Eu não abusei da minha posição privilegiada como membro da comissão. Nunca, diferentemente do que foi feito na Câmara. Tem umas coisas esdrúxulas que entram lá, você vai ver, isso é o que o fulano sustentava lá e que virou lei. Não é absurdo, tá? Nunca passou. Tanto que aqui eu até me dava por impedido. No sentido, não, eu não vou falar porque senão vai ficar com a minha cara e eu não quero. Agora, por quê? Porque
estudei, tenho minhas críticas, minhas qualidades, tem coisa muito boa aqui. Então, é bem isso. E a mim me alegra ler a exposição de motivos, quando fala do amigo escuro e vem até a menção ao trabalho, e está lá. O que acontece com o amigo escuro é isso. Hoje, nós conhecemos ele de uma forma muito reduzida, muito reduzida. Para nós, aqui de São Paulo, ele é muito comum no controle concentrado de constitucionalidade. Acontece, frequentemente, um amigo escuro intervém lá, se faz audiência pública, vamos discutir se a lei é constitucional, não é, eventualmente até para discutir a modulação dos efeitos. O TJ até modula pouco, mas é um tema importante, enfim, questionável, prático, com efeitos práticos interessantíssimos, consequências importantíssimas, né? E isso tudo, amigo escuro, pode ser um bastião para auxiliar o juiz, o desembargador, para decidir assim ou assado. Mas é mais comum no STF, seja no controle concentrado e no STJ, né? Por causa dos recursos repetitivos, a repercussão geral, a edição de súmulas, sobretudo no Supremo, súmulas vinculantes e tal. O que é esse amicus curiae? Eu sempre digo, não adianta traduzir para o português amigo da corte. Amigo da corte é caso de suspeição do juiz. Não tem nada a ver com o assunto. É um amigo. Se for amigo mesmo, talvez não convenha julgar. E até por um colega meu, juiz de carreira, o Dr. Fernão Borba Franco, que foi até assessor da presidência, sou um amigo de infância do Fernão. É uma coisa muito gostosa. Tá? E um dia, brincando, entre colegas, tal, mas e se caísse um caso meu lá, Fernão? Você julgava, não julgava? Ele falou, olha, cara, o meu critério, veja se você concorda, é interessante, nunca aconteceu, era um exercício teórico, mas eu gostei da resposta dele, por isso que eu tomo a liberdade de ilustrar. O meu critério, se eu julgar contra e você ficar bravo, convém eu não julgar. Você ficaria? Né? Porque se julgar a favor, também sempre pode achar, julgo a favor, então é melhor não julgar. Melhor, realmente é melhor. Aqui, né, tem bastante juiz, não dá na vara dele, dá na outra, não dá esse relator, tem o revisor, está tudo bem. Aliás, revisor extinto no novo código, não há mais revisão no código de 2015. Eu, particularmente, lamento muito. Enfim, ele é generalizado no sentido de que esse amicus curiae como alguém que possa contribuir para o debate jurisdicional. Em duas perspectivas. Ninguém duvida que o juiz sabe e continua a saber o direito. Não é isto. Mas o Código de 2015 quer e aposta alto na seguinte ideia. Toda decisão, sobretudo e principalmente as dos tribunais superiores, tem feição de precedente. Então, quanto mais debate sobre a formação de um precedente, melhor. Essa é uma ideia que vem dos Estados Unidos, onde o amicus curiae é ultra desenvolvido nesta perspectiva. Tudo o que eu quero discutir sobre uma decisão judicial que vai ser utilizada para casos futuros, incertos, pessoas que nem existem hoje, amanhã vão estar aplicando essa súmula vinculante, essa decisão de recurso repetitivo, etc., tem que opinar. É como se os nossos interesses difusos sobre este ou aquele entendimento, este ou aquele acolhimento, fossem representados naquela discussão por este personagem aqui. É isto, essa é a figura americana. E é isso que passa para o código. E uma outra coisa, e aí tem uma mais peculiar para nós brasileiros. Cada vez mais, o juiz se afasta, até por isso que o código muda, do texto da lei. E se afasta conscientemente. Cada vez menos se duvida que o juiz cria a norma jurídica no caso concreto. Para dar um exemplo, que não quero ser polêmico nem nada, mas, afinal, a Constituição brasileira diz que a união estável entre homem e mulher é reconhecida pelo Estado e protegida. Para pegar um exemplo clássico de literalidade, homem e mulher. Bom, o Supremo diz que não é bem assim. Pode ser homem com homem e mulher com mulher. Então, veja, se afasta da literalidade em prol de um princípio, de um axioma, de um valor. Vamos além, já estamos num terceiro passo. Homem com homem, mulher com mulher, banal. Agora, 2 homens e uma mulher, 3 mulheres, 3 homens, etc. Como saiu agora no Estadão, numa tabelinha do Rio de Janeiro, interessantíssimo caso. Venham ao meu cartório, eu registro, né, o poliamor. No fundo é isso, eu li assim a reportagem. No meu, eu registro. Veja, aí já é uma questão ultra sofisticada. Até eu vi um professor da USP que se manifestou na reportagem dizendo, olha, até onde eu sei, isso é crime. Isso é bigamia, não é união estável. Mas veja, é o dilema hoje do juiz. Esse é o dilema do juiz. Porque, veja, homem e mulher não é homem e mulher. Por favor, não quero ser mal compreendido. É o que eu sempre digo, não interessa o que eu penso sobre isso. Interessa o que está sendo pensado sobre isso. E o amicus curiae ajuda.
Lógico, o caso pode ser tão tormentoso que o juiz pode dar por impedido. Aí eu não consigo julgar. Olha, desculpa, eu estudei em colégio de freira, em colégio de padre, sou ultracatólico, apostólico, romano, de acordo com a minha consciência, não consigo nem pensar no negócio desse. Aliás, eu acho esse Papa muito liberal. É até melhor se dar por impedido. E o que é? É por isso que eu acho que foi correto suspender a resolução do CNJ, que mandava o juiz falar, diga aí por que você tem, qual é a razão de foro íntimo. Bom, e se fosse para falar, não era de foro íntimo, não. Quer dizer, eu posso até falar lá para o meu corregedor, para ver que eu não estou fraquejando, que eu não estou simplesmente encostando no trabalho, mas eu não vou ficar falando, eu quero me preservar, inclusive como magistrado. E uma coisa é magistrado em São Paulo, capital, outra coisa é no interior. A autoridade, todo mundo sabe, mesmo em São Paulo é assim. Imagina, o senhor sabe disso melhor do que eu. Então, tudo isso, o amicus curiae vem para ajudar o juiz. Não, juiz, eu lhe conto como é que funciona, o senhor faz. Veja, não é perícia, não é testemunho, não encaixa, não encaixa. Aliás, muito do meu trabalho é dedicado a não encaixa nestas formas de colheita de prova, de informação que são levadas para o juiz. Ele não pericia ninguém. Ele não testemunha, não há dúvida sobre o fato. Aquelas 3 mulheres vivem juntos. O que o juiz precisa saber é como é que 3 mulheres vivem juntos para ver se eu, juiz, isso não está sendo delegado, consigo encaixar isso no conceito de união estável que eu conheço desde a jurisprudência do Tribunal de São Paulo dos anos 70. Que é o nosso tribunal. O senhor sabe disso melhor que eu. Isso dá orgulho, né? É pioneiro. É pioneiro. União estável, não chamava assim, mas era assim. Hoje, né? Pois não. Demandando, vem a sentença. E um vizinho, sabendo que eu era desembargador, chegou e disse, olha, eu sou da Associação dos Moradores do Alto da Boa Vista, que é a nossa associação, e eu não posso participar. Eu disse, a sua associação, ela trata do Estatuto do Meio Ambiente, eu falei, então você pode entrar como amicus curiae, procure um advogado e leve essa sugestão. Aí escrevi o nome, a expressão amicus curiae, e ele conseguiu entrar na ação. Por quê? Porque ele tinha até elementos para dizer que aquela posição desse conglomerado econômico resultava de uma grilagem. Ah, melhor ainda. Que o município naquele tempo não tomava conta de quase nada. Gente lá de Santa Amaro, fazendo-se passar por proprietários, conseguiram o registro em nome e daí passava para outra até chegar à propriedade do conglomerado. Perfeito. Então, excelente exemplo. Excelente exemplo. A função social foi atendida. O seu nome, desculpa, doutor. Meu nome? O seu nome, isso. Jacobina. O desembargador Jacobina Ribeiro, eu vou só para a orientação que a gente repita aqui, deu uma excelente ilustração do amicus curiae, que é isso, uma associação de amigos de bairro, né, que, por orientação de sua excelência, acaba entrando num processo em que as partes eram muito bem definidas, o CAI e o Tício, no caso o município e pseudoproprietários ou proprietários, sobre uma determinada área de terra. E aí, essa ideia, associações de bairros, ou associações em geral, a própria APAMAGES, isso é fundamental, a própria APAMAGES, assim como a ASP, o próprio IASP, a OAB, eu até falo em seguida, a OAB mais até, eu vou justificar à luz da lei e da Constituição por quê, mas tem essa possibilidade de entrar em processos onde o magistrado lá, enfim, discutir o direito de vizinhança, enfim, associados que se sentiam prejudicados por esta ou por aquela decisão, para expor determinadas formas de pensar para o juiz. E como tudo na vida do juiz, os senhores sabem disso melhor do que eu, não é vinculante. Nem a perícia técnica é vinculante ao juiz. Se ele ficar com ele, manda fazer uma segunda. E aí ele fica até mais confortável para julgar. O pessoal dos negócios processuais está querendo vincular o pensamento do juiz, hein?
Eles fazem negócio processual para o juiz decidir com base naquela perícia e só. Data vênia, isso é outra forma. Isso é um meio alternativo de resolução de conflito. A gente contrata um engenheiro para dizer se está ruim ou bom. Se é o que disser, aí ele resolve. É outra história. Não é a justiça estatal. Não acho ruim. É uma outra forma de resolver o conflito, mas não é processo civil, nem arbitral. Porque o árbitro fala, não, eu não estou convencido. Desculpem, o árbitro aqui sou eu, vou mandar complementar, eu quero ver esse perito, fiquei com dúvidas, isso aqui não é simples. Então, excelente desembargador, e é isso, ilustra bem onde chega o amicus curiae. Tá? É por isso que eu particularmente gosto muito de chamar isso de interesse institucional. Que é isso, quais as finalidades da associação, para ver se compatibiliza com aquilo que está sendo discutido. E é bem aquela ideia de representação, né? São interesses, isso é muito forte na doutrina norte-americana, né? São interesses sub ou nada representados. Né? E, por N razões, como o desembargador Jacobino Ribeiro falou, e falou muito bem, às vezes há interesses econômicos, não necessariamente tão nobres assim, de trás de um lado, isso é importante que chegue ao juiz. E o juiz vai levar aquilo, no fundo é isso, como elemento de convicção, sem prejuízo de outras e mais provas, inclusive determinadas de ofício. Por isso que a lei vai falar em representatividade adequada, especificidade do tema do objeto da demanda, repercussão social da controvérsia, como foi esse exemplo e tal. Eu particularmente gosto, aí que vem até quando eu falo da OAB, por exemplo, em alguns casos, a gente pode até falar em um fiscal setorizado da ordem jurídica, o CAD, por exemplo. Toda a questão de abuso de poder econômico, chama o CAD. CVM, por exemplo, Comissão de Valores Imobiliários. Convenhamos, para quem não fez GV, é um pedacinho do direito complexo, não é do dia a dia. Mesmo na advocacia, são advogados extremamente especializados. Aí amanhã vem uma questão, hoje está muito na arbitragem, mas vem amanhã o judiciário um pedido de cautelar, prévia à instauração de uma arbitragem, que envolve acionistas de uma SA transnacional. E como é que fica? Chama a CVM, me ajuda aqui, etc. Tal. Por exemplo, o que aconteceu lá no Rio, né, com aquele grande empresário, pequeno, sei lá, o Ike Batista, nem sei se é Ike ou Ike, que é extremamente complexo do ponto de vista do mercado de capitais. Né? Então, assim vai. E a OAB entra nesse sentido. Data vez não se trata aqui de dizer a OAB é melhor ou pior, mas a OAB, à luz do artigo 44, inciso 1 do Estatuto da Advocacia, a 890694, ela é predestinada, isso é interessante, e ao meu ver é colocado de propósito, assim, invertido. A primeira finalidade institucional da OAB é a proteção da ordem democrática brasileira. A segunda finalidade da OAB é a advocacia privada. Isso é muito importante. Eu sempre que posso falo, lógico, aos meus pares, aos colegas da OAB, para até, né, a OAB, veja, tanto que ela pode entrar com a ação civil pública, ninguém duvida disso, tanto quanto o Ministério Público, tanto quanto a Defensoria Pública, na minha opinião, embora aí já gere uma outra controvérsia. Então, a OAB é um amicus curiae privilegiado, ao lado do MP, ao lado da Defensoria. Enquanto que a APAMAGES, a ASP, a Associação dos Promotores, ela vai ser um pouco mais específica, né, porque ela tende à defesa do órgão de classe. Agora, aí eu sempre raciocinei, bom, mas a APAMAGES não é qualquer órgão de classe, é magistrado, é magistratura, função essencial, idem para os promotores, idem para os defensores, idem para os advogados. Então você tem esse plus por tabela. Agora, a AB já é vocacionada por lei, sempre foi vocacionada para isso. Então, amanhã pode acontecer do OAB, até porque ela tem muitos estudos temáticos, muitas reuniões, muitas sessões e tal, ela comece a atuar com mais frequência, né, fazendo aquilo que historicamente o MP fazia isoladamente, como fiscal da ordem jurídica. Interessante. E, lógico, o juiz pode, se for o caso, chamar de ofício. Sabe os pareceres que, por vezes ou outras, aparecem no nosso dia de forense? O professor deu parecer, o outro professor deu, tal. Né? E isso é amicus curiae. Um americano lê aquilo como amicus curiae. É diferente de outras formas de manifestação, inclusive acadêmicas, onde ele é uma testemunha técnica ou um affidavit e tal. O parecer é típico caso de amicus curiae. Porque, no fundo, é um alto poder de convicção de um especialista do tema, representatividade adequada, geralmente específico, não é isto, quer dizer, o especialista vai falar daquele assunto para tentar convencer o juiz de que é assim ou não é assim.
É bastante interessante, né? Então, acho que olhando isso fica tudo mais fácil. E aí, o código ainda se preocupa com as formas de intervenção. Uma coisa que eu, por exemplo, gostei muito é isso. O juiz fixa o que ele quer, o que ele espera do amicus curiae. Quer um parecer? Quer uma apresentação, como é muito comum nas audiências públicas? Fazer uma audiência, faz uma apresentação, 40 minutos, fala pró, o outro fala contra, para eu formar minha opinião, né? E assim vai. E aí o código só fala, não pode recorrer, salvo embargo de declaração, e salvo o que o código cria aqui, o IRDR. O que é isso? Incidente de resolução de demanda repetitiva. Alguns dizem que essa é a cereja do bolo. Eu, particularmente, acho isso a pior coisa do bolo. Isso, enfim, é uma avocatória sofisticada, data, máxima vênia e tal. Mas é assim, o TJ julga, todo mundo obedece. Só que não fica claro como o TJ consegue julgar sem fazer prova, sem uma perícia e tal. Se fosse só questão de direito, seria mais fácil para todo mundo. Não é assim. Mas, enfim, o IRDR está aqui. Então, eu tenho aqui um IRDR julgado pelo TJ. O amicus curiae interveio, que aí o código incentiva, porque é gerador de precedente. Precedente vinculante. Então, quanto mais amicus curiae, menos traumático é. Aí o amicus curiae sustentou a associação de bairros, é assim, não é assado. O TJ julgou assado. Recurso especial pelo amicus curiae, por exemplo, né? E aí, fixação judicial do papel do amicus, né? E aí sempre, eu não sei se dá para ver aqui, mas só é uma coisa interessante. Quando fala do IRDR, no 984, parágrafo 2º, e quando fala dos recursos repetitivos, no 1038, parágrafo 3º, fala que o magistrado, a magistrada, tem que enfrentar, na fundamentação da decisão, todos os argumentos, pró e contra. Lógico, é o diálogo com amigos. É por isso que cabe embaixo de declaração, porque cabe embaixo de declaração para suprir esta omissão. E permito-me dizer com muita tranquilidade, senhoras e senhores, isto não exige do bom magistrado nada que o bom magistrado já não faz. É identificar, não é uma dissertação de mestrado, não. Eu até acho que a meia-culpa, as nossas petições iniciais e recursos são desnecessariamente longos. A gente perde muito tempo querendo ensinar direito e não precisa. É fato, eu preciso mostrar o fato. O direito eu sei, o direito não há dúvida. E se não, aí sim, 2 ou 3 coisas, um direito mais específico, vamos até imaginar, um direito estrangeiro, né? Mas se não, o juiz precisa saber do fato e como é que ele interpreta. Nisso temos essas outras hipóteses. Como eu disse, além dessas 5, que o código chama, rotula e coloca como intervenção de terceiro na parte geral, tem outras várias dispersas. A boa e velha oposição, por exemplo, ela está no código, mas está nos procedimentos especiais. Rigorosamente igual à oposição que nós temos no código atual, mas nos procedimentos especiais. Aí a justificativa, data vênia, isso aqui tinha saído no projeto do Senado, no anteprojeto, voltou na Câmara e acabou ficando. A justificativa é que na oposição cita-se os opostos, que são o autor e réu originário, não para audiência de conciliação, mas para apresentar contestação, então por isso um procedimento especial. Data vênia, até aí no chamamento ao processo também, na denunciação da lide também, e nem por isso foi parar no procedimento especial. Mesmo um incidente de desconsideração, nós vimos lá, eu cito para ele se defender, não para participar de uma audiência de conciliação. Lógico que o juiz pode e deve marcar essa audiência, isso é outra história, mas nem por isso foi parar aqui. Enfim, mas está lá. A antiga nomeação autoria, ela desaparece. No lugar dela fica a ideia bem aproveitada. Na minha opinião, isso é um ponto positivo do Código. O réu alega a ilegitimidade passiva. E ele é obrigado, sempre que for o caso, lógico, vamos discutir qual é esse caso, mas o réu deve dar ao juiz dicas, ou até entregar quem é o verdadeiro legitimado, em qualquer situação. Não é só hoje posse, propriedade, ou ordem de subordinado para subordinante. Em qualquer situação. Não fui eu, foi ele. Um dedodurismo institucional incentivado pelo Código. Aí o juiz vai abrir vista para o autor. Autor, o que você quer? Quer excluir o réu e chamar o outro ou quer litis consorciar? É isso. O autor fala, o juiz decide e o processo segue, procurando então sanear aquele vício. Que não fosse por isso, provavelmente levaria à extinção sem legitimidade. Os bons e velhos embargos de terceiro, veja o clássico exemplo de intervenção de terceiro, tanto quanto oposição, tanto quanto denunciação na lide, o terceiro tomando, né? Enfim, aqui eu só trago, há muita novidade aqui, mas a legitimidade expressa para quem teve bens atingidos, independentemente do incidente de desconsideração. Independentemente do incidente de desconsideração.
Isso é uma questão interessante, mesmo na jurisprudência do TJ. Tem os que entendem que sim, que cabe embaixo de terceiro, e não, você virou parte, você só pode embargar a execução ou impugnar. É uma questão tormentosa. Na doutrina, idem. O código ele toma partido, ao meu ver, corretamente. Não, veja, para todos os efeitos, é terceiro. Se o juiz atingiu o seu patrimônio sem a desconsideração prévia, você continua sendo terceiro. Aí vamos discutir a legitimidade da desconstituição. Por embargo de terceiro. 15 dias, tá? Aqui é um caso, tem até um prazo, parece que decadencial, de 15 dias para entrar com as imagens de terceiro. Bom, a exibição de documento ou coisa perante terceiro, está lá, ela continua existindo. Né? Que o digam os bancos, né? As ações aí de correção. Tal. A reconvenção ela é preservada no Código, contra a exposição do motivo, ela tinha sido tirada, mas foi preservada a reconvenção no sentido de admitir a reconvenção, inclusive por terceiro ou contra terceiro. Era uma ideia que o professor Dinamarco já sustentava na doutrina, em que passa a ser lei positiva. Torna bem mais complexa a reconvenção, mas ao mesmo tempo interessante. Como eu já havia dito, o recurso de terceiro prejudicado, a ação rescisória de terceiro prejudicado, tudo preservado. E o que pode, às vezes, chocar um pouco, senhoras e senhores, todos nós sabemos que, em geral, por causa daquilo que falamos com relação aos nossos cursos de graduação, em geral, sempre como uma constatação, não como uma crítica, mas, em geral, nós atrelamos as intervenções de terceiro à fase de conhecimento, ao processo de conhecimento. E, na verdade, permito-me dizer, não é verdade. Né? Nós, na verdade, temos intervenções de terceiro no cumprimento de sentença e na execução. É que elas não são criadoras de título executivo judicial, mas são defesa de meação, defesa de posse. Então, eu vou intimar o credor hipotecário, eu vou intimar o cônjuge, eu vou intimar o companheiro, eu vou intimar isso para dar da penhora, até para fins de adjudicação. O arrematante é um terceiro, ele pode entrar com a ação para invalidar. Em suma, temos 1000 situações de terceiros entrando na execução, para tutelar o seu próprio direito, quiçá até como credor de direito real, um credor privilegiado, um credor preferencial, um credor que penhorou antes, um outro executado, um outro exequente que penhorou antes, tem direito de levantar o dinheiro em primeiro lugar, concurso singular, etc. Tal, né? Não são aquelas modalidades, são, sim, situações em que o terceiro intervém. Isto, senhoras e senhores, em breve síntese, as novidades das intervenções de terceiro. Né? Eu achei só o caso de trazer o litisconsórcio. Espero que eu tenha me trazido boas notícias, né? Boas no bom sentido. O código ele coloca e, evidentemente, coloca-me à disposição de todos para debates, questionamentos, etc. E devolvo a palavra ao nosso presidente, o desembargador Silvio Marques, agradecendo-lhe mais uma vez pela honrosa oportunidade de aqui estar. Obrigado. Parabéns aí. Muito obrigado. Rafael, você falou a verdade, hein? Conhece, né? Conhece muito bem. Mas nós ficamos felizes. Que é assustador o que modificaram. Tem coisas ótimas, mas tem coisas que para nós que estamos nesse trabalho há mais de 30 anos, né? Mas como é que agora vai fazer sem isso? Como é que vai ser aquilo? Como é que nós vamos nos adaptar a isso aqui? Voltar para a escola? Fazer concurso de novo? É? Não, eu só volto para a escola de calça curta. Começar do começo. Como hoje só usam bermuda. Não, mas é que eu sou escoteiro, sempre estou de calça curta. Mas, gente, quanta coisa, não? Valeu a pena. Eu acho, inclusive, nesse aspecto que foi mencionado acho que no quadro anterior, quando fala da mediação e conciliação, que é uma das coisas que nós mais fazemos, e ontem eu tive uma experiência muito longa, terminamos lá em São José dos Campos, era 6h30, nós estávamos ainda discutindo um negócio. E com esse sistema que nós vimos na aula passada, de primeiro fazer audiência de mediação e conciliação antes da citação, então acho que nós vamos precisar, todos nós, e mais os nossos colegas, especialmente os nossos colegas da ativa, estudar muito bem isso aqui e tentar mais a mediação e a conciliação, porque senão não vão vencer.
o judiciário não vai ter mãos à medida, nós não vamos ter nem espaço físico para fazer tanta audiência, para fazer tanta coisa. Ainda bem que temos computador. E o processo hoje é todo digitalizado. Se não fosse assim, como é que nós íamos fazer? Então, eu acho que esta mudança veio no tempo certo. Nós já avançamos tecnicamente, mas ainda temos muita coisa por fazer. Enfim, foi uma palestra maravilhosa, como o Rafael anunciou e como vocês tinham dito quando incluíram o professor Scarpinella na lista. Então, só tenho que cumprimentar e agradecer, porque é isso mesmo. Mas a palavra está livre, quem quiser fazer pergunta, não se esqueça, de preferência fazer ao microfone, porque nós estamos transmitindo online para todo o estado de São Paulo. O troféu agora está com você, ou o bastão da rede. Eu vou aqui para poder... Né? É só falar uma coisa. Cássio, permita que eu o trate assim, intimamente, sem, evidentemente, desconhecer ou desconsiderar a grandeza de sua personalidade, de sua cultura, do seu saber. Viu? É verdade, é toda verdade. Nós, quando surgiu o código, nós começamos a nos preocupar com como é que nós podíamos, nós que já passamos há muito tempo pela magistratura, poderíamos nos adaptar ou conhecer alguma coisa desse código. Eu, por exemplo, comecei a fazer alguns cursos lá promovidos pela OAB. Isso me abriu um pouco os horizontes para saber por onde a gente deveria começar. E, modéstia à parte, eu vou dizer que aí eu fiz até uma contrafação, né? Porque eu me baseei na pauta que a OAB vem seguindo para os cursos dela. E aí nós já vimos com essa ideia e nos propusemos a fazer esse curso. E nós fomos com o beneplácito aqui dos nossos colegas da diretoria e também dos demais, não é? Então, nós imaginamos, digamos assim, uma expressão de gíria, bolar uma pauta, né? E uma das pessoas que realmente nos ocorreu foi convidar você. Agora, nós ficamos um pouco receosos. Mas será que uma personalidade desta grandeza vai vir aqui no GAGE? Porque nós somos uma associação ainda nova. Nós estamos funcionando há 4 anos, mas nós estamos engatinhando ainda, entende? E agora, vemos que, apesar da sua grandeza, né, da sua humildade, você aceita esse convite do GAGE. Eu fiquei, e eu acho que os colegas também ficaram muito sensibilizados pela sua grandeza de aceitar o convite aqui. Como lhe falei, você fala para plateias enormes lá na OAB, e que também as suas palestras são transmitidas via vídeo. Aqui, você também está falando para o Estado de São Paulo, porque essas palestras nossas também são transmitidas para o Estado de São Paulo. De modo, eu e o Morvan, que está aqui presente, que fomos encarregados de organizar esse curso, ficamos extremamente agradecidos, sensibilizados. Eu só posso ter uma palavra final, aliás, a garganta já está embargada, dizer, Cássio, muito obrigado, viu? Muito obrigado, porque você não só é um professor, mas uma personalidade extraordinária. Os nossos meios jurídicos, os nossos meios culturais têm orgulho de ter você como integrante desse meio cultural.